Meu nome é Mateus, tenho 19 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que entendia bem quem era minha mãe. Cresci vendo ela como uma mulher guerreira, alguém que nunca baixava a cabeça diante das dificuldades. Talvez porque eu saiba, desde cedo, que a vida nunca foi generosa com ela. Meu pai saiu de casa quando eu ainda era pequeno, e, desde então, éramos só nós dois. Eu me lembro de noites em que a luz acabava porque não tínhamos dinheiro para pagar a conta, e minha mãe, ao invés de chorar ou reclamar, acendia velas pela casa e dizia que aquilo tornava tudo mais especial, como um acampamento dentro de casa. Ela tinha esse jeito de transformar desgraça em brincadeira, e talvez por isso eu cresci acreditando que éramos felizes, mesmo sem quase nada. Durante minha infância, ela se desdobrava para dar conta do trabalho e da casa. Eu a via sair cedo, chegar tarde, ainda assim preparando jantar, perguntando sobre meu dia, sobre minhas provas. Muitas vezes, eu percebia o cansaço no rosto dela, mas ela não deixava de sorrir. Sempre achei que esse sorriso era prova de que eu era o melhor que tinha acontecido na vida dela. Mas a verdade é que, conforme fui crescendo, comecei a notar pequenas rachaduras nessa imagem que eu tinha. Comentários jogados no ar, como quando ela falava que a vida não saiu como planejado, ou quando olhava para outras famílias e soltava um suspiro profundo, quase imperceptível, mas que eu, por estar ao lado dela, conseguia perceber. Eu nunca soube exatamente o que significavam essas reações, e preferia acreditar que eram apenas cansaços do dia a dia. Mesmo assim, nunca deixei de sentir orgulho da minha mãe. Eu falava dela para meus amigos, dizia que ela tinha criado tudo sozinha, que não precisava de ninguém para estar de pé. Só que, no fundo, havia uma parte de mim que também percebia uma certa dureza no jeito dela. Às vezes, quando discutíamos, ela soltava frases como: "Você não sabe o quanto eu abri mão por você ou eu poderia ter seguido outro caminho." Eu sempre ficava em silêncio, porque não sabia o que responder. Essas frases ficaram gravadas em mim, mesmo que ela nunca tivesse se aprofundado nelas. Eu pensava que eram apenas coisas ditas no calor do momento, sem peso real. Nunca imaginei que pudessem esconder algo mais profundo. Foi nesse clima, entre admiração e pequenas dúvidas que eu tentava ignorar, que aconteceu o que mudaria para sempre a forma como eu enxergava nossa relação. Uma tarde comum, sem nada especial, acabou se transformando em um divisor de águas na minha vida. E tudo por causa de uma frase que eu jamais pensei ouvir sair da boca da minha mãe. Eu lembro exatamente do dia em que tudo aconteceu. Era um sábado à tarde, daqueles em que a casa parece meio silenciosa demais. Meu pai tinha saído para visitar meu avô, e eu fiquei em casa estudando para uma prova. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha, e eu estava no meu quarto tentando me concentrar. Minha mãe sempre teve o hábito de receber uma amiga dela, a Dona Vera, que era quase como uma tia para mim. Elas se conheciam desde a adolescência, e quando se reuniam, passavam horas conversando na sala. Eu nunca liguei muito para isso, porque era o momento em que minha mãe parecia relaxar um pouco. Nesse dia, porém, algo me chamou a atenção. As duas estavam falando baixo, mas como a sala ficava ao lado do meu quarto, eu conseguia ouvir alguns trechos. No começo, era só conversa normal, trabalho, saúde, fofocas da vizinhança. Só que, de repente, o tom mudou. A voz da minha mãe ficou mais séria, quase pesada. Às vezes, Vera, eu penso que minha vida teria sido muito melhor se eu não tivesse tido filhos. Ela disse, em um sussurro que, mesmo assim, chegou nítido até mim. Na hora, eu congelei. Meu coração disparou, e senti um frio percorrer minhas costas. Pensei, será que ouvi direito? Mas ela continuou. Eu amo Mateus, claro. Mas tem dias em que sinto que perdi quem eu era. Sabe? Que tudo virou rotina, cansaço, cobrança. Eu só queria poder ser livre de novo. Eu não sabia se largava tudo e entrava na sala, ou se ficava quieto. A sensação era de estar ouvindo algo que nunca deveria ter chegado até meus ouvidos. Era como se, de repente, a imagem da minha mãe, aquela que sempre se esforçava por mim, que me protegia, que me dizia para acreditar em mim, tivesse rachado no meio. Naquele instante, eu senti como se todo o chão tivesse sumido debaixo de mim. Eu sempre achei que o amor de mãe fosse algo incondicional, algo que nunca se questiona. E ouvir aquelas palavras foi como receber um soco no estômago. Eu fiquei paralisado, olhando para os livros abertos na mesa, mas sem enxergar nada. Cada palavra dela ecoava na minha cabeça,
minha vida teria sido melhor sem filhos. Ao mesmo tempo, dentro de mim, crescia uma confusão enorme. Será que ela realmente quis dizer isso? Será que era só um desabafo, algo que ela falou sem pensar? Ou será que, no fundo, ela realmente se arrepende de ter mentido? Fiquei naquela angústia, e por mais que tentasse, não conseguia voltar a estudar. Levantei, andei pelo quarto, quase abri a porta. Mas o medo me segurou. Eu não sabia se estava pronto para encarar minha mãe depois de ouvir aquilo. Só que, de alguma forma, eu sabia que nada seria igual dali em diante. Nos dias seguintes, parecia que eu estava vivendo uma realidade paralela. A cada vez que eu olhava para minha mãe, era como se houvesse uma voz dentro da minha cabeça repetindo aquelas palavras que ela disse para Vera. Ela continuava agindo normalmente, fazendo café de manhã, perguntando se eu tinha estudado, lembrando de levar um casaco porque ia esfriar à noite. Mas para mim, nada mais parecia normal. Eu a observava em silêncio, tentando decifrar se em cada gesto havia verdade ou apenas obrigação. Comecei a notar coisas que antes não reparava. Quando eu falava sobre meus planos para a faculdade, ela sorria, mas o olhar parecia distante. Quando pedia ajuda com algum exercício, ela me ajudava, mas suspirava antes de sentar. Será que esses detalhes sempre estiveram lá e eu nunca percebi? Ou será que era eu, agora, que enxergava tudo de forma distorcida? Lembro de um domingo, na mesa do café da manhã. Ela colocou o pão e o queijo como sempre, mas eu não conseguia abrir a boca para falar nada. Ela olhou para mim e perguntou: "Tá tudo bem, Mateus? Você tá tão quieto ultimamente." Eu hesitei. Minha vontade era gritar: "Não, não tá tudo bem. Eu ouvi você dizer que se arrepende de ter sido minha mãe." Mas as palavras não saíram. No lugar disso, eu só balancei a cabeça e disse: "Tô cansado só." Semana puxada. Ela acreditou, ou fingiu acreditar. Apenas assentiu e continuou mexendo no café. Essa distância começou a me corroer por dentro. Eu me sentia culpado por tratá-la de forma fria, mas ao mesmo tempo, não conseguia esquecer o que tinha escutado. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Na escola, eu também comecei a me sentir diferente. Eu olhava para os meus colegas e pensava: será que a mãe deles também já disse algo assim? Será que todo mundo passa por isso e só eu não sabia? Ao mesmo tempo, sentia uma inveja estranha quando via mães abraçando os filhos na porta do colégio com tanta naturalidade. Uma noite, deitado na cama, fiquei encarando o teto por horas. Eu pensava: e se eu nunca tivesse nascido mesmo? Será que a vida dela teria sido melhor? Será que meu pai teria sido mais feliz? Essas perguntas me atormentavam a ponto de eu perder o sono. Eu queria respostas. Mas o medo de encarar a verdade me fazia adiar qualquer conversa. Afinal, e se eu perguntasse, e ela confirmasse que realmente se arrepende de mim? Será que eu teria forças para ouvir isso da boca dela? Foi nesse conflito interno que eu percebi: mais cedo ou mais tarde, eu teria que enfrentar a situação. Porque viver com essa dúvida era como carregar uma pedra no peito todos os dias. E o momento da verdade chegou mais rápido do que eu imaginava. O momento que eu temia chegou em uma noite comum, quando eu menos esperava. Estávamos só eu e minha mãe em casa. Meu pai tinha saído para trabalhar até mais tarde, e a casa estava mergulhada naquele silêncio incômodo que já vinha se repetindo há semanas. Eu estava sentado na mesa da cozinha, fingindo que fazia um trabalho da escola, enquanto minha mãe lavava a louça. A luz amarelada da lâmpada refletia na pia, e o som da água correndo parecia preencher cada segundo de silêncio entre nós. De repente, sem nem planejar, as palavras simplesmente escaparam da minha boca: "Mãe, você já se arrependeu de ter mentido?" Ela parou imediatamente. A esponja escorregou da mão dela e caiu na pia, fazendo um barulho surdo. Ela virou devagar, com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de revelar um segredo que ela nunca quis enfrentar. "Como assim, Mateus?" A voz dela saiu trêmula. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Eu respirei fundo e continuei: "Eu ouvi. Aquele dia, quando você estava conversando com a tia Vera. Você disse que sua vida teria sido melhor se não tivesse filhos. Você falou de mim, mãe." Eu ouvi tudo. O rosto dela ficou pálido. Por um instante, achei que ela fosse negar, mas ela apenas se apoiou na pia e passou a mão no rosto, como se tivesse envelhecido 10 anos em um segundo. "Filho,
ela começou, mas a voz falhou. Eu nunca imaginei que você ouviria aquilo. Eu estava cansada, sobrecarregada. Eu falei sem pensar, mas você falou, eu interrompi, sentindo a garganta arder. E desde aquele dia, eu não consigo parar de pensar nisso. Você realmente se arrepende de mim? Ela se aproximou devagar, puxou uma cadeira e se sentou de frente para mim. Os olhos dela estavam marejados. Mateus, me escuta. Eu não me arrependo de você. Nunca. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu seria hipócrita se dissesse que nunca me senti perdida. Às vezes, sinto que abri mão de muita coisa, sonhos, liberdade, até de quem eu era antes. E naquele dia, eu desabafei de um jeito errado. Eu fiquei em silêncio, tentando processar cada palavra. Parte de mim queria acreditar nela. Outra parte ainda doía pelo que tinha escutado. Eu sei que errei, filho, ela continuou, enxugando as lágrimas. Mas não confunda meu cansaço com arrependimento. Eu nunca me arrependi de você existir. O que eu sinto, às vezes, é saudade da mulher que eu era antes de ser mãe. Mas isso não significa que eu trocaria a vida que tenho com você. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto também. A confusão ainda estava ali, mas junto dela, veio um alívio estranho. Como se, finalmente, eu tivesse tirado um peso enorme de cima do peito. Você promete? Perguntei, quase sussurrando. Promete que nunca quis que eu não existisse? Ela segurou minhas mãos com força. Eu prometo, Mateus. Se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria você todas as vezes. Naquele momento, percebi que a relação entre nós nunca mais seria exatamente a mesma. Mas também entendi que talvez o amor de mãe não seja tão simples quanto eu acreditava quando criança. Ele é cheio de falhas, de cansaço, de humanidade. E, mesmo assim, ainda é amor.